Tá no ar mais um episódio do Mentes em Ação, o bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, @mentes.emação, @segue o tio Will, @cesar.camerini. Bora, que estamos na segunda temporada fazendo a coisa correr e acontecer, e agradecer os nossos colaboradores que permanecem conosco na segunda temporada e te avisar que tem espaço para tua empresa vir colaborar e patrocinar o Mentes em Ação também, né, tio Will? Verdade. E o alcance está absurdo e nessa segunda temporada vai ser mais ainda. Se Com tu quiser, certeza. chama a gente aí que a gente te mostra tudo, os números, onde a gente está chegando aí. E é longe. Fala do nosso patrocinador mais antigo, mais fiel, mais querido do Brasil. Vamos começar então. Hype CB. Quem não conhece ainda tá maluco. Quem não conhece essa internet. Hype CB na José do Patrocínio, ali esquina com a Joaquim Nabuco. Uma conveniência massa, aberta a partir da conveniência de quando mesmo? 17 horas da sexta... Não, a conveniência tá todos Tá os direto? dias. Tá Todos direto. os Eu dias. achei que no início da semana. Direto a Mas conveniência. a partir das 17 horas. E na sexta, aquele funkzinho, né? Funkzinho. E no sábado, aquele pagodinho que vocês gostam, que eu sei. Aquele Aquele. que dá saudade das crianças. Ai. Camelau, um escritório de advocacia num modelo inovador. Eles atuam num modelo de ação preventiva, fazem uma análise, um diagnóstico de risco, fazendo com que a tua empresa gaste menos do que deveria estar gastando e, consequentemente, potencialize as vendas dos teus produtos ou serviços. Camelau com W no final e underline. E a gente com visual novo também, né, Cezinha? É. Segunda temporada, visual novo, Cezinha de bigode, tio Will careca. Cara, tu veio com platinado no final. Barbatana barbearia, né, minha? Veio com platinado no final da segunda temporada. Eu falei, eu não vou ficar pra trás, né? Eu tenho pouco cabelo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, vou largar o bigode. Create também um escritório de planejamento para captação de novos clientes. É isso que a Create faz. Te ajuda a planejar e trazer novos clientes para comprar e gastar mais aí contigo, com a tua empresa também. E vamos ao que interessa. Ah, não. Vamos nessa. Não, tem um muito importante. Qual? Estúdio. Isso. Estúdios Combo. O mais de todos. O mais querido. Cara, o Estúdios Combo rodou o verão pelas praias do Rio Grande do Sul, rodou diversos casamentos, seguiu fazendo várias gravações, vários podcasts. Fiquei sabendo que no Paleta Atlântida, todos juntos, fizeram mais de 1.000 quilômetros a pé, gravando, trazendo novos conteúdos. E o Estúdios Combo tá aqui junto conosco na segunda temporada. Vocês que precisam fazer qualquer coisa, vocês que precisam gravar propagandas, me ajuda, tio? Não, publicidade, vídeo... Isso. Como é que é aquele vídeo do institucional? O cara até... Casamento, institucional, festa de empresa, 15 anos, casamento, tudo que vocês quiserem tudo. fazer, o Estúdios Combo grava aqui dentro do estúdio, mas grava também aí no local de atuação de vocês. Estúdios Combo. E os homens são bons em tudo. Especialista em tudo. Olha que loucura. Não tem como. Vamos embora, vamos apresentar nossas convidadas desse episódio na segunda temporada. Estamos aqui com a Bruna, Thaís e a Bruna, nervosíssimas, apavoradas. Muito obrigado por estarem aqui, gurias. Se apresentem, digam quem vocês são, qual o nome, idade, o que vocês fazem. Fiquem à vontade, não fiquem nervosos. Nós estamos numa mesa de bar conversando sobre a vida. Não estão nervosos, não. Não estão nervosos. Capaz. Começa. Tá, vou falar. Eu sou a Bruna, eu tenho 32 anos e sou fisioterapeuta, vai fazer 10 anos que eu sou fisioterapeuta esse ano já. Entrei bem novinha na faculdade, terminei cedo. Tenho pós-graduação em terapia manipulativa. Trabalho já mais na área de traumato, ortopedia já há um tempo. Tenho formação em Pilates, que é o que a gente trabalha também hoje em dia na clínica. E temos a Bambu, fisioterapia e Pilates, e estamos trabalhando juntas já há alguns anos. Eu sou a Thaís, eu tenho 29 anos, sou fisioterapeuta há 7 anos, me formei na PUC, tenho formação em Pilates,
tenho pós em esportiva e sou sócia da Bruna na Bambu. Vocês têm, então, hoje uma clínica? É uma É clínica. uma clínica É uma de clínica. pilates e fisioterapia? Isso. A clínica começou, na verdade, com a minha mãe, que é outra sócia, né? Nós somos 3, que no momento está comandando, né? Esse Alguém tinha que horário, ficar alguém tem que trabalhar. Então é ela que tá lá comandando o Bambu agora. E ela que deu início a tudo isso. Ela já trabalha com Pilates há 20 anos. E a gente se inseriu como físio no Pilates dela. No caso, a gente levou a físio pro estúdio que já existia. Então, a gente implementou a nossa área onde ela já Uniram atuava. forças. Aham. Uniram forças. O Pilates não precisa ser físio pra... Não, não sabia assim. Eu achei que... não. Normalmente Educador é, né? também. Então eu tinha que... É, que tinha que normalmente ser, porque é. normalmente... Na verdade, a Bambu era um estúdio de Pilates, Isso. e daí a gente transformou em clínica com a parceria, né? Nós 3 juntamos, porque inicialmente a gente iria iniciar com treinamento reabilitação, e acabou que juntou a fisioterapia. Daí, vamos unificar. Então, juntamos o Pilates, a fisioterapia, e eu e a Thaís, a gente tem formação em Pilates também. Então, Inclusive juntas, só que a gente não tinha tanto juntas. contato. A gente fez o A, curso. a na nossa mesma história, turma. a nossa história é uma loucura, minha Thaís. Vocês não se gostam muito, né? Moram no mesmo lugar, Não, a gente trabalham mora juntos, né? no mesmo lugar, no mesmo condomínio, condomínio, né? tudo Não perto. precisa não tão perto, assim, só no mesmo Tá, condomínio. vocês fizeram juntas e não se falavam, não se conheciam? Não, a gente se Não. formou na faculdade, na mesma A faculdade, nossa né? história é uma viagem, porque a gente se conhece há um tempão, só que a gente não tinha muito contato, assim. A gente fez o curso de Pilates junto, a Bruna se formou 2 anos antes de mim, então, tipo, na faculdade, com certeza, a gente se encontrou em algum momento, mas a gente não tinha muito contato. Aí a gente fez o curso de Pilates junto, mas também aquele negócio, falavam. né? Era uma turma pequena, mas a É, gente conversou ali. A gente conhece todo mundo, né? Ah, tu é da PUC, Exato. sabe? Mas não... E aí a gente se via sempre nos jogos do Grêmio. Daí a gente, se cumprimentava, oi, tudo bem, tá? Só se passava assim e tal. Aí um dia eu fui fazer uma entrevista no lugar que ela trabalhava. Daí ela me olhou assim, tá, vai trabalhar aqui. E aí a gente começou a trabalhar no mesmo lugar, que era numa clínica que ela trabalhava à tarde e eu comecei pela manhã. E daí a gente começou a estreitar mais as relações, porque a gente trabalha de uma forma muito parecida, a gente tem uma forma de pensar muito parecida, a gente gosta de tratar com o movimento, a gente não gosta de, repouso, choquinho, blá, blá, a gente prefere botar a mão na massa e tirar o máximo do paciente para ele melhorar. Então a gente pensa muito parecido. A gente tem que botar isso para todo mundo saber que a gente tem um trabalho muito bom. E a gente dá resultado. Essa é a primeira questão. Vou dizer assim, a gente escolheu vocês para estarem aqui hoje, porque o Mentes em Ação é um bate-papo com pessoas que de fato botam a mão na massa e fazem as coisas acontecerem, sabe? Justamente que inspirem outras pessoas. E a gente escolheu também vocês, e vou ser bem claro nisso, porque são mulheres e a gente quer bater muito nessa tecla de, cara, a mulher tem muita força, tem muita garra, muita determinação e faz muita coisa muito melhor do que um geral, sabe? E para nós, vocês personificam isso, assim, vocês são profissionais absurdamente qualificadas. Eu já me tratei com as duas, né, e posso garantir e afirmar isso. Mas daí entra num ponto que tu falou, Thaís, que vocês conversaram sobre, o meu jeito e o teu jeito é muito parecido. E talvez vocês não identificavam que o mercado oferecia o jeito de vocês e vocês pensaram em colocar o jeito de vocês dentro do mercado? Sim, o que acontece? A gente trabalhava numa clínica que era aquele negócio de, era muita demanda. E a gente dava conta de uma demanda, a gente mostrava resultados, os pacientes melhoravam e a gente ficava, nossa, a gente consegue atender um monte de gente e consegue dar resultado. Imagina se a gente focar em uma pessoa. Vocês eram funcionários, no caso, né? Funcionários. E aí a gente tem que sair daqui e
mostrar para as pessoas que, olha só, isso aqui funciona. Não precisa tu te sujeitar a fazer tudo isso aqui, se esse caminho aqui vai te dar o mesmo resultado, menos tempo, melhor, e tu vai ficar bem. Na prática, então, onde vocês trabalhavam, prestavam serviço, vocês perceberam que o método que vocês, dá para dizer assim, o método que vocês desenvolveram, o método que vocês aplicavam, ele funcionava tão bem quanto o método que durava semanas, meses, o de vocês se aplicava e funcionava em menos tempo. Sim. Quando trabalha numa clínica, por exemplo, vocês como profissionais, tipo, não sei se daí se é liberal na clínica ou não, é funcionário, não sei, mas já tem alguma coisa, por exemplo, o paciente tal, vocês tratam de tal forma, ou isso é o profissional mesmo que define quando ele está atendendo ali mesmo, ele respondendo a uma clínica, sei lá. Isso é uma coisa do profissional ou é uma coisa que a clínica que define e o cara tem que fazer? Na verdade, o certo seria sempre o fisioterapeuta ficar responsável pelo tratamento, né? Mas a gente sabe que algumas clínicas, e não é uma clínica, são muitas, assim, em Porto Alegre, que acabam tendo que seguir um sistema, né? Porque existe um rodízio de fisioterapeutas, existem estagiários. Então, se tu tá com um volume muito grande, assim, de pacientes, muitas clínicas criam sistemas de protocolos e formas de tratamento que sejam mais genéricas, que a longo prazo funcionam para todo mundo, mas ninguém hoje em dia está disposto e deveria ter esse longo prazo, né? A gente vive uma vida que a gente precisa estar cada vez mais ativo, que a gente precisa das coisas para ontem, que a gente não precisa levar 10 sessões numa coisa que tu resolve em 2, entendeu? Não faz muito sentido. O certo era não fazer muito sentido, né? Então, a gente tinha uma certa autonomia, e isso é muito importante falar, porque a gente adquiriu essa autonomia por confiança mesmo no nosso trabalho, de poder moldar a nossa forma de trabalhar, né? Então, por isso que também a gente conseguia resultados bem legais e conseguia fazer as coisas funcionar mesmo. Mas geralmente sim, as coisas são mais protocoladas, tu segue aquilo ali, é aquele desfecho, não deu, reconsulta, vamos ver como é que funcionou, segue. Sim, Eu acho que até é uma questão de, assim, de cuidado da clínica, porque como tem muita rotatividade de funcionário, imagina se alguém faz alguma coisa errada e prejudica o paciente. Então, tu tem que ter uma responsabilidade. Quando tu trata alguma pessoa com alguma lesão, algum pós-operatório, tu tem uma responsabilidade. E se tu tem uma rotatividade muito grande, tu dá uma responsabilidade para alguém que daqui a pouco vai sair, como é que a empresa vai lidar com isso, né? Então, a gente sempre matou muita coisa no peito e não vai dar certo. É isso aqui. A gente que tem conhecimento pode fazer. Não. O médico disse, a gente briga muito com essa questão do médico, né? Porque a gente sempre preconiza o movimento, preconiza deixar a pessoa independente. E às vezes os médicos, repouso. Não pode fazer isso. Joelheira. Exatamente. Imobiliza, entorce, imobiliza. Daí tu fica, aí a pessoa acredita no médico, acredita no fisioterapeuta, e a gente tá tentando quebrar essa barreira de tipo, torceu o pé, não precisa imobilizar, vamos começar, não vai sair caminhando, correndo por aí, né? Mas vamos começar a mobilizar devagarinho. No início vai doer, claro, mas vamos usar aos pouquinhos. Melhor do que ficar com o pé parado lá um tempo e depois ter que recuperar todo o movimento. Porque tem toda uma questão, se tu imobiliza, eu sou leigo, mas eu imagino que sou leigo, mas com 3 cirurgias, tá? Sou leigo, mas... Alguma coisa eu entendo, tá? Quando tu imobiliza, tu perde a musculatura também. Tu não perde só o movimento, né? Aí tu tem todo um período para recuperar a musculatura. Aí para recuperar a mobilidade. Aí para recuperar confiança. Exato. Que eu acho que é o principal de tudo nessa área. E vocês atuam mais no... Cara, vai lá e faz. Vai doer, mas vai lá e faz. É o método... Não vou dizer vai doer o método de vocês, mas como é que vocês colocam para fora, assim, externalizam, tá certo? Acho que externam. Como é que vocês externam esse método que vocês batem no peito e dizem que funciona? Eu acho que confiança, assim, claro, tem pacientes que chegam novos pra gente, mas a gente
a gente sempre tenta passar confiança e verbalizar muito aquilo que a gente sabe. Eu e a Thaís, a gente tem essa forma de falar de... A gente quase que dá uma aula pro paciente quando a gente tá atendendo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque isso faz com Sei. que o paciente confie em ti. Ela sabe o que tá fazendo. Sim, exato. Então, eu acho que isso é uma troca. A gente passa essa confiança, a gente diz, ó... se a gente fizer isso, vai doer aqui, tu vai sentir aqui, mas é pra isso que a gente vai melhorar aqui e ali. E o paciente vai entendendo o que tá acontecendo com ele. Eu acho que isso é importante, porque geralmente tu vai pra uma consulta, às vezes consultas nem é crítica, assim, é pelo volume dos médicos de consulta uma atrás da outra, que ele diz, olha o teu exame, tem isso aqui. E daí tu diz, Uhum. o que é isso, entendeu? Sim. E a gente tá no nosso papel, eu acho que isso como fisioterapeuta como um todo, eu acho que a fisioterapia tem que... Já melhorou muito, mas ela tem que melhorar muito em relação a isso. A fazer com que o paciente entenda. Ai, Cezinha, mas tu é leigo, tu não entendo, não sei onde é que fica isso, não sei onde é que fica aquele músculo. Explica pra ele. Teu músculo é esse. O que ele faz? Ó, ele contrai nesse movimento. Ele vai doer se tu fizer isso. E daí tu começa a ver que realmente... mas o que ela tá falando realmente acontece. Então ela sabe do que ela tá falando. E eu acho que essa questão de confiança. Quando a gente tem o paciente, quando ele confia, quando ele vem com a gente consegue tirar coisas absurdas, assim. A gente consegue ter resultado legal, porque daí a pessoa tá engajada, entendeu? Porque a gente por mais que a fisioterapia é um serviço sensacional, a gente é 20, 30% do tratamento, a gente é orientação, a gente tá ali junto, mas a gente precisa do paciente engajado com a gente para ter o resultado. E eu acho que a gente conseguir ter ele do lado e ele confiando, a gente consegue engajar. E é uma junção que dá muito certo. Mas eu acho que, sei lá, acho que talvez esse negócio que tá falando de explicar, dele entender, eu acho que isso faz ele tá dentro junto, né? Exato. Tu insere ele no tratamento, né? Isso é tão Porque senão básico, o cara né? não sabe muito, né? É. Eu, graças a Deus, fiz pouquíssimas vezes fisioterapia na minha vida. Precisaria fazer mais, até tô todo estourado. Mas... Então. Cara, Pilates é um negócio que as pessoas não... Não. Cara, eu ia falar isso aí, conhece até, muito. existe até uma coisa, Um preconceitozinho que é coisa de gente mais velha, né? Aham. Tipo, Pilates é coisa de gente mais velha, velha. coisa Pilates... de homem. Porque é sempre a mesma coisa. Pilates é coisa de velha, coisa de mulher, é coisa de... É só alongamento. É, só alongamento. E daí nessa questão de preconceito, assim, na área de atuação de vocês, eu nem fui lá atrás no como vocês escolheram ser isso. Acho que vocês, por tão novas, criarem um método de atendimento de vocês, nasceram para fazer isso, né? Daí vamos para a área do preconceito. Por ser área de mulher, ser área de velho, não sei o que, vocês alguma vez sofreram ou notaram algum tipo de preconceito por estarem atuando nessa área, ou sempre foi de boa? Então, assim, preconceito em relação a paciente comigo nunca aconteceu. A gente sabe que existem histórias, como qualquer profissão e qualquer nicho, com pacientes assim, não. Com colegas não é que seja aquele preconceito, mas é sempre um pouco abaixo, entendeu? É como se sempre tivesse o profissional, como se o homem fisioterapeuta tivesse um degrauzinho acima. E a gente sabe que não, Eles se né? sentem, né? Exato, ninguém colocou lá. É uma questão que os homens se sentem. Ninguém colocou lá, o pessoal já Exatamente, foi. Exato. Então, e a área... Essa frase é boa, ninguém te colocou lá. Ninguém colocou lá, mas a pessoa... Então, e eu particularmente, a Thaís também trabalha muito nessa área, mas eu desde muito, muito no início, assim, quando eu entrei pra faculdade, eu sempre quis muito trabalhar com esportiva, né? E sempre quis trabalhar com atleta. E sempre gostei muito de futebol, desde sempre, assim. E daí quando eu entrei na faculdade, foi me dito que não, olha só, esquece, entendeu? Tu não vai trabalhar com isso. Esquece. E daí, fez eu recalcular a rota no meio da faculdade, assim, de entender que, não... Que não mesmo? Não vai rolar. Não, porque a gente gostava muito de trabalhar com futebol. Teu sonho, não, cortaram, É que o futebol, ele é muito... Ainda é muito masculino, assim. Tipo exato. assim, é difícil ter uma fisioterapeuta mulher, é difícil ter uma médica mulher. Pouquíssimos não têm se vê. médica mulher. E então, a gente... Hoje eu até tô bem por fora, mas eu lembro que na época da faculdade a gente comentava muito disso, que
Na época, o Barcelona, se eu não me engano, tinha na equipe, as duas principais fisioterapeutas eram mulheres, na equipe principal. E no Brasil não se via nenhuma mulher entre as equipes masculinas. Hoje em dia, claro, como o futebol feminino cresceu muito, né? Tu vê muito mais mulher dentro dos clubes, mas por causa disso, não por causa do futebol profissional, por causa do futebol masculino, né? Tá faltando então, porque os caras voltam e se machucam de novo. Ah, Se machucam então. de novo, já tá faltando mulher lá. Tá, mas e você, era um sonho teu também, Tess? Sim. E esse sonho, ele foi interrompido e tá morto, enterrado, ou vocês ainda têm essa perspectiva? Não, então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho com, então, daí eu recalculei rota ali, mas daí quando eu saí da faculdade também, a gente sai e daí tem um mundo, né, e daí tu precisa de experiência, tu precisa correr atrás, tu precisa sofrer muitos perrengues pra poder crescer, porque faz parte, a gente sabe que faz parte. E daí, hoje em dia, eu voltei, tipo assim, não, cara, é o que eu gosto, entendeu? Por que eu vou trabalhar aqui e ali, que é uma coisa... Então, hoje em dia, eu trabalho muito com a parte de traumato-ortopedia, muito pós-operatório, que é mais o carro-chefe, assim, tanto particular, tanto domicílios, né, que a gente acaba trabalhando por fora, porque pós-operatórios alguns necessitam, quanto dentro da clínica. E também agora, um pouco mais com o aumento, com o crescimento da clínica, a gente está trabalhando bem mais com atletas amadores, principalmente. E tá brilhando o olho. E vocês têm lá na clínica dividido, assim, por exemplo, chegou um paciente com tal situação, vocês têm dividido isso? Como é que vocês fazem quando a pessoa... Cheguei lá, não conheço vocês, não conheço nenhuma. Cheguei lá, como é que vocês dividem isso? Para quem que ele vai, assim? Vocês têm alguma forma de dividir isso aí? A gente trabalha por turno lá, né? Eu trabalho de manhã e a Bruna de tarde. E quando a gente consegue coincidir, porque a gente trabalha a domicílio também. Eu tenho 4 pacientes que eu já atendo há muito tempo. E que, assim, são senhorinhas e que eu não tenho coragem de desapegar, entendeu? Então... a gente trabalha por turno. Como a gente trabalha muito parecido, a gente, tanto faz ser atendido pela Bruna ou por mim, vai receber praticamente o mesmo atendimento. Né? Sim, é tipo um método. É o método exatamente. mesmo. Vocês têm um método e ele é feito por qualquer uma das pessoas que estiver lá. Exatamente. Então não tem divisão assim, fulano é de fulano. Sim. Hoje em dia é por turno, assim. Se a Bruna não pode ir de tarde, quem pega lá sou eu. Se eu não posso de manhã, a Bruna vai lá e é o mesmo atendimento. Ô, Bruna, tu falou que teus olhos estão voltando a brilhar. Uhum. Mas eu quero saber, assim, hoje tu é uma pessoa satisfeita na maneira como vocês trabalham e atendem. Tipo, vocês têm a clínica de vocês estão abrindo novos horizontes. Lá na faculdade te podaram e tu tá enxergando hoje uma maneira de voltar a trilhar, de repente, aquele caminho ali que tu sempre sonhou. Mas tu é satisfeita na tua clínica e no teu trabalho hoje. Sim, a gente é super satisfeito, porque hoje a gente consegue implementar aquilo que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, é óbvio que a gente pensa lá em cima, a gente pensa lá na frente, a gente pensa em crescimento, a gente pensa em crescimento para a clínica mesmo. Mas, sim, é que antes, quando tu sai, tu tá na faculdade, quando tu entra, tu quer entrar para um clube de futebol, tu quer viajar, tu quer atender, tu quer aquela adrenalina toda, aqueles prazos curtíssimos para preparar um atleta. Aquela movimentação, aquela coisa que tu quer. Não que eu não goste disso, e eu adoro isso, e, inclusive a gente tem atletas na nossa clínica que a gente tem que dar resultado. Eu tenho um paciente em preparação pro Ironman em maio, entendeu? E é uma coisa super legal, entendeu? É uns desafios, assim, que é o que move mesmo, sabe? A gente. Então, claro, a gente sempre pensa no brilhar o olho, porque no sentido de que hoje eu consigo trabalhar direcionada para aquilo que eu queria lá atrás. Sim. Entendeu? Lá com 17 anos. Talvez tinha sido quando a gente começa a pensar assim, o que eu vou ser quando crescer? Tu, quero trabalhar dentro do futebol. Não vai ser fácil. Não. E é aí que alguém vem e te poda e tu pensa, não vai ser fácil. E tu começa a trilhar esse caminho por um outro caminho, né? É o que a gente fala do planejamento várias vezes. A gente falou muito na primeira temporada disso. Tu recalcula a rota. Recalcula a rota. Não deu por aqui, volta, dá 1, 2, 3 passos atrás, encontra outro caminho que talvez seja mais difícil, mais longo, com mais dificuldades, mas o final do caminho vai ser o mesmo, né? Então, tu volta a ter aquele brilho nos olhos de
de trabalhar com o futebol, porque hoje Sim. cada vez mais mulheres, e a gente quer bater muito na tecla Sim. mulheres aqui na segunda temporada. Por exemplo, a Fê Ortiz é uma que já prometeu que vai vir na segunda temporada, e ela é uma gestora de carreira de um jogador hoje. Sim. E eu falo pra ela, tu é fenomenal, sabe? Exato. Tipo, tu consegue te posicionar num mercado totalmente masculino. E é o que vocês cada vez mais estão fazendo e tentando fazer e achando caminhos pra, de fato, Exato. chegar nesse posicionamento, né? E eu Até- acredito que vocês vão conseguir. Até porque a Bruna lá, de 17 anos, ela queria entrar trabalhar, se inserir diretamente no futebol, né? Digamos assim, num clube. Hoje em dia, a gente sabe que o mundo é gigante, assim, e trabalhar com atletas como um todo é sensacional, entendeu? Hoje a gente tem atleta de corrida, a gente tem alguns atletas de corrida, de maratonistas na clínica, tem a galera do futevôlei que aparece lá. Então, assim, para melhor, tanto para prevenção, tanto para melhora de desempenho, tanto para performance, tanto para reabilitação mesmo, né? Que é o que geralmente o pessoal procura fisioterapia, mas, cara, tem um mundo antes disso, antes da reabilitação, antes de dar o problema, antes de. Tem muita coisa antes, né? Então, esse mundo hoje, então talvez a Bruna lá de 17 não queira mais entrar pra dentro de um clube de futebol. Hoje a Bruna de 32 anos, ela Outras prefere. coisas. Hoje em dia, ela prefere organizar a agenda dela, ela prefere ajustar, ela prefere seguir mais a autonomia dela, entendeu? Do que daqui a pouco alguém lá, Bruna, E daí, faz isso. eu questiono vocês também. voltando. Eles que vão lá, né? Né? Vai lá. Jogador, E eu vou te tá ruim, dizer- vai lá, cara. Não, e eu cara, vou dizer assim, ó, eu acho que tá um nicho gigante, até tu vê muito jogador, né? Fora, procurando fisioterapeutas, porque a gente tem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, absurdos, fisioterapeutas, assim, sensacionais, é o que a gente... Lógico que tem muita gente muito boa no país todo, mas aqui a gente tem profissionais surreais, assim, muito bons mesmo. E a gente vê isso, a gente vê muito jogador acabando procurando por fora do clube, né? Não que o clube tenha alguma deficiência, enfim, mas a gente tem muita Mas às gente vezes é muito confiança, boa né? trabalhando Às vezes é um fora, trabalho entendeu? paralelo. Trabalhando sem aquela... e trabalhando sem aquela coisa de horário que o clube oferece, que às vezes o fisioterapeuta tem que pegar e tem que viver a vida do jogador, só que o fisioterapeuta não ganha o salário do jogador, né? Então, assim, tem muito fisioterapeuta trabalhando, assim, em particular, trabalhando e atendendo muito atleta, muito bom. A gente tem uma galera muito boa trabalhando. E isso é questão de confiança, né? Tipo, Claro. Vocês Tá. têm, sei lá, daqui a pouco vocês têm lá a galera de base, a galera de não sei o que, daqui a pouco esse cara vira aí sei lá, ele vai continuar com vocês, porque isso é uma questão de Sim. confiança. Por mais que ele tenha ali o serviço disponível, pô, eu confio na Bruna e na Thaís, meu, eu não vou Exato. deixar... Sim. Até posso, eu prefiro fazer lá e tal. Tipo, tem um cliente meu que ele é jogador e que ele tava na Chapecoense, agora foi pro Brasil de Pelotas, e ele fez uma artroscopia, não sei o que, e ele veio fazer tudo aqui. Tem. Porque é onde ele conhece as pessoas e é onde ele tem a confiança e ele É. veio pra cá fazer, entendeu? Tem galera de fora, tem Sim. jogador que tá jogando na Turquia e tá fazendo videochamada com o seu fisioterapeuta daqui, entendeu? Eu ia falar assim. Ia falar, eu quero voltar lá naquela parte podaram vocês de preconceito e, tipo, ninguém colocou o cara lá e através disso teve um recálculo de rota e daí eu entro na parte assim, vocês estão se preparando com muito mais credibilidade, muito mais conhecimento, fazendo esse outro caminho do que os caras que lá atrás podaram vocês, podaram sonhos, e talvez eles tenham tido chance em algum clube, uma entrada mais fácil no futebol, mas vocês, nesse caminho todo que vocês estão percorrendo, vocês estão ficando muito mais preparadas, muito mais qualificadas do que eles que tiveram uma facilidade maior para entrar no futebol, né? Ah, sim, com certeza. A gente teve que correr muito mais atrás pra gente ir para uma outra, calcular a rota, né? Recalcular a rota e buscar conhecimento e buscar e aprender e ir na marra. E agora o conhecimento todo tá com a gente. E isso Toda tudo essa tá voltando. bagagem. Isso tudo profissionalmente está voltando para vocês, porque através desse conhecimento, cara, querendo ou não, vocês criaram um método de atendimento de vocês. Não precisamos aqui de 6 meses para fazer uma recuperação tal. Em 3 a gente consegue fazer do nosso jeito. Do jeito da Bruna e da Thaís. Do jeito da Bambu. Uhum. Entendeu? Então isso qualifica vocês muito mais
no mercado, e daí vocês têm que agora externar novamente isso. Ó, os nossos resultados são esses. Ó, o jeito como a gente faz é dessa maneira. Tu muda a tua perspectiva de tu ir atrás das coisas para as coisas virem atrás de ti. Porque daqui a pouco vão começar... vai a questão de procurar vocês, não vocês mais irem atrás das pessoas. Né? No início, normalmente, a gente vai muito, né? A Exato. gente vai. As depois? pessoas buscam resultado. E elas vêm lá, ai, fulano teve resultado. Bah, olha lá, foi lá na Bambu e teve resultado. Tu vê só. Cara, isso é... Só que dá certo, né? Tu vê? Pois é. Poxa, tu vê, foi lá e deu certo, tá sem Ai, mas a gente ouve muito, sabia? Olha, eu vou te dizer, são quase 10 anos de formada. E aquela velha frase de que fisioterapia não funciona. Acho que não existe, não tem fisioterapeuta que nunca tenha ouvido isso, né? Não. Não tem fisioterapeuta que nunca tenha ouvido isso. Mas é que eu acho que é de uma cultura antiga, né? Disso, de fisioterapia, muito tempo. Mas eu acho que os médicos também há muito tempo atrapalharam isso, né? Eu acho que as coisas estão melhorando muito. Ainda tem muita coisa pra melhorar, mas assim, eles estão confiando, tendo uma troca melhor, assim, sabe? Eu acho que tendo uma troca melhor. A gente ainda encontra médico que não faça fisioterapia. Já. Que manda Não, eu tive uma paciente, eu tenho um relato. Eu tenho um relato bem legal. Eu tenho um relato bem legal de uma paciente de prótese de quadril. Ela fez há bons anos já que eu atendi ela. E ela colocou a prótese, recebeu alta, e daí dentro do hospital, uma colega que trabalhava no hospital me indicou pra ela e disse, vai atrás, faz. Ela disse, mas eu vou guardar o médico, eu pedi a fisioterapia. Ela disse, olha, ela vai te atender, faz particular, não depende de convênio, porque, claro, o convênio ele necessita algumas burocracias, né? E daí necessita que tenha uma requisição médica. E daí ela disse assim, tu não precisa de requisição. Ela não precisa de requisição, tu tem que fazer fisioterapia, procurar ela e tal. Aí ela chegou em casa no outro dia, ela recebeu alta com 3 dias de pós-operatório, no 4º dia eu atendi ela. E a gente iniciou o tratamento. Eu iniciei o tratamento dela, foi na primeira consulta, o médico, tu tá bem e tal. Daí ele, não, vamos esperar mais um pouquinho. Daí ela perguntou e a fisioterapia, daí ele disse, não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí depois de 3 meses, ela chegou no consultório e ele disse... Nossa, como tu tá bem, tu melhorou tanto. Eu até vou te dar 10 sessões de fisioterapia agora, só pra dar uns ajustes a mais, mas no máximo tu não vai precisar de mais dela, tá? E eu atendi ela desde o pós-operatório imediato. Então, aí a gente fica pensando, mas por que, né? Por que essa postura do médico? Ela nunca contou pro médico que ela fez fisioterapia. Daí Mas eu acho que, assim, existem, como qualquer profissão, profissionais bons, profissionais nem tanto. E às vezes eu acho que é um receio, sabe? Do médico que lá, de repente, já teve... Não justifica. Nunca vai justificar. Mas daquele médico que não teve bons resultados com outros fisioterapeutas e ele prefere... Cara, em vez de ela se recuperar em 6 meses, ela vai se recuperar 1 ano e meio. Ela vai se recuperar em 1 ano e meio, mas vai ser 1 ano e meio, 2. E ela pode se recuperar em 6, entendeu? É bizarro, parece meio louco isso, mas é uma cultura de verdade, assim. Mas eu não sei daí se não pode também ser uma questão, aí eu não entendo mesmo, tá? Mas, por exemplo, assim, tá fazendo uma recuperação, daí teve alguma questão lá, isso aí não fica uma responsabilidade depois do médico que fez a cirurgia, sei lá, não recuperei bem minha cirurgia, alguma coisa assim, tipo, o médico fez errado, por exemplo. Às vezes pode tem, acontecer, né? Então, tipo assim, ele... Não fez CIS e tem sequela até hoje. Aí não tem coisa que a gente não consegue mais recuperar, né? Depois que... É porque a medicina, ela tá em desenvolvimento sempre. Exato. Sim. A área da Tipo saúde... assim, a primeira vez que eu operei o joelho, eu saí Por isso que eu não fui profissional do futebol, tá? Ai, meu Deus. Ele tinha 12 Por anos. isso. Eu operei o joelho, eu fiquei 15 dias com a perna pra cima. Na primeira vez. E daí, depois comecei a fisioterapia. Na segunda vez que eu operei daí o outro joelho, no outro dia eu já tava fazendo fisioterapia. Eu demorei 6 meses pra encostar numa bola, na lesão do primeiro joelho, e na do segundo eu demorei 3. Sim. Só que os dois não funcionam até hoje. Não, mas é que na verdade eu acho que o ideal, né, seria o médico já ter as pessoas que ele confia pra ele fazer isso. Exato. Não, mas Então, hoje em dia tem muito disso. Isso, já ter, tipo, eu tenho uma parceria já com Por uma isso que clínica evoluiu tal, muito, claro. porque daí ele já sabe como é que é, já conhece. Exato. Essa é uma E se não questão. tiver alguém específico, ter um melhor relacionamento, né? A gente sempre se coloca à disposição, principalmente Exato. pós-operatório. Meu WhatsApp é esse, passa pro teu médico. Me dá, Precisar de sabe? alguma Entrar em coisa, contato. exato. Porque eu acho que essa troca é importante, de confiança do médico com o fisioterapeuta, né? Pra mim, essa é uma questão que tava no nosso briefing aqui. A gente identificou aqui
falha, uma dificuldade que é da área. A comunicação, físio e médico, né? Mas, Will, não é uma função do médico, não é uma função da físio, da pilates, da profissional da recuperação, saber como estreitar essa relação, como planejar isso, como resolver essa pendência, né? Deveriam outros profissionais, porque a gente sempre diz, né? Cada profissional na sua área de atuação. Sim. Deveriam outros profissionais entrar e fazer esse meio de campo entre o físio e o médico para conseguir atender de uma maneira mais qualificada e melhor o paciente. Vocês já alguma vez pensaram nisso? Porque vocês são as recuperadoras, digamos assim. O médico é quem faz lá a cirurgia para botar para o cara ou a pessoa para jogo de novo. Mas vocês, identificada essa dificuldade, vocês já pensaram em alguma maneira em como sanar esse problema, que é um problema que existe, né? A comunicação médico e físio. Na verdade, a única maneira que a gente tem é o paciente traz para nós, vem lá com o contato do médico e a gente entra em contato com o médico ou passa o nosso contato para o paciente passar para o médico e aí tenta mandar. Eu já conversei com alguns médicos que os pacientes vieram e eu mandei mensagem, olha, isso, aquilo, aquele outro, que tu acha e tal. E os médicos sempre me responderam de forma bem tranquila, assim, nunca tive nenhum problema com essa Mas algum comunicação. médico já veio atrás de ti? Não. Não. Vocês só... Nunca. Essa- Só um parênteses, tá? Fala. Não, mas pode falar. Tá. Então, Primeiras damas. eu, assim, eu sou relações públicas, tá? Eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, né, no que eu pensei, mas tipo, o que eu pensei, isso que eu pensei foi agora. Sim. Eu identifiquei uma fraqueza E eu pensei na numa coisa relação. agora Era o que tu também. ia falar? Não, eu pensei num negócio agora aqui. Mas vai, fala. Vamos ser sócios? Vamos ser sócios. Não, eu pensei no seguinte, ó. Olha o que eu pensei. Vocês já criaram um nome pra esse método? De vocês? Não. Não. Tá, primeira coisa. Cria um nome. Tá, isso eu já tinha pensado. Mas mas não, tinha falado. para aí. Criar o nome desse método. E aí tu vai ter pessoas que nem os representantes de medicamento lá. Que vão lá no médico Vender. vender. Ó, a gente Exato, tem o exato, método exato. tal, da clínica tal, babá. Só que só vai em médicos ortopedistas e médicos que fazem esse tipo de cirurgia, né? Precisamos de uma E aí frota de tu carros para representantes comerciais. Tem o cara da assinatura de carro Não, lá. porque daí, agora, me meti o negócio das gurias fu, né? Não, porque Cara, meu, é ter o isso, nome do entendeu? método faz isso ser um negócio. Ô, meu, a gente atua no método, sei lá, meu. Sai da verdade, né? Exato. Ah, mas o que é isso aí? É só vocês Você que vão falar consegue sobre repetir o nome desse método? isso. Não consigo. Não, claro que não. Mas, ó, meu, e aí isso aí vem no que a gente tá falando, que daí cria mais autoridade ainda, entendeu? Sim, Porque é um sim, método de com vocês que ele existe já, ele já acontece, ele só não tem um nome, né? A gente fala muito. só não é em chamado pelo nome. planejamento. A gente fala muito em Uhum. planejamento aqui, né? Traçar estratégia para saber onde a gente quer chegar. Vocês são profissionais da físio e do pilates, enfim, todas as especializações fantásticas. Uhum. Mas talvez vocês não tenham, ou não sei se vocês tenham ou não, alguém que cuida da marca de vocês, de como externar a marca de vocês, de como mostrar para as pessoas que, ó, essa clínica aqui, eles recuperam em tempo recorde. É. E de fato isso acontece. Sim, E estão aqui os depoimentos. Não sei se vocês têm isso ou se vocês fazem isso. Não, na verdade, a gente é mais de colocar a mão na massa da física mesmo. A Entendeu? gente tem até uma pessoa que cuida da questão de marketing e tudo, mas é mais, tipo assim, publicações mais na questão, sei lá, de produzir É, de- conteúdo. Sim, Mas e daí não- a questão do muito do Mentes em Ação, né? Sim. De colocar a mão na massa, sonhar, planejar e colocar a mão na massa. Cada profissional tem a sua área de atuação, né? Vocês não Exato. têm tempo de fazer isso. Não. Exato. E se vocês tivessem Nem isso, talento. é o empreendedor do Brasil, né? Tudo Não, é grana, tudo é exato. investimento. Exato. Se vocês tivessem isso, talvez a clínica de vocês tivesse, meu Deus, Claro. já talvez fora de Porto Alegre, já talvez com franquias no país ou no Barcelona. Né? Ó, Né? Quando vê, né? Agora você tem que fazer. Agora vocês já perderam a vergonha das câmeras aí, ó. Ô, Gabi, um monte de vídeo lá nas gurias falando do método delas, de não ter o que fazer. Essas gurias vão explodir. Bora. O Gabi é querido, meu. Ele não julga os vídeos. Ele só grava. Ai, ai. Mas eu acho que a gente tirou bastante coisa dessas gurias. Cara, bastante coisa. A gente até tinha programado ir por um outro caminho,
de como vocês chegaram até aqui, como vocês escolheram essa profissão. Eu acho que a gente foi por um caminho... Cara, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Sim. Acho que elas foram por um caminho muito Recalculou objetivo. rota, entendeu? É Rota isso. muito rápido, assim. É isso. A gente foi muito objetivo nesse episódio. Pra mim foi muito esclarecedor e eu saio daqui com muitas e muitas e muitas ideias. Espero que vocês também saiam daqui com muitas ideias. Quero parabenizar vocês, porque eu sempre digo assim, eu falo pro Will, cara, quero falar com muitas mulheres nessa segunda temporada, que são pessoas que vão estar inspirando outras pessoas através da tela, através da câmera e através do que elas têm para falar. Vocês chegaram aqui super envergonhadas e estão saindo daqui de boa, estão saindo daqui tranquilíssimas e certas de que vocês falaram e fizeram o melhor e que vocês fazem o melhor pelos clientes e pacientes de vocês. Quero dizer para vocês que vocês, para mim, para nós, eu acho, são profissionais de muito sucesso e é isso que a gente quer, essas pessoas que a gente quer trazer para a segunda temporada. Pessoas que atuem nas suas áreas, pessoas que se sustentem, que inventem, que renovem, que inovem dentro das suas áreas e que vão estar, assim, inspirando, eu olhando para lá, inspirando novas pessoas que vocês que estão em casa assistindo, estão no carro escutando, podem sim fazer como a Bruna e a Thaís fizeram até aqui, e elas são super novas, elas vão com certeza crescer muito mais e trazer muito mais benefícios, não só para a vida de vocês, para a vida dos pacientes, e eu tenho certeza que para a área profissional de atuação de vocês também. E ficou uma mensagem aqui, ficou uma mensagem aqui que elas deixaram que é muito importante, cara. Tem muita coisa antes da reabilitação, então te cuida, velho. Vai lá, tá com uma dorzinha aqui, tá com não sei o que, já vai, cara, na físio, já arruma tuas costas, já arruma tua lombar, tua cervical. E depois que Porque depois que deu o problema, não tem é mais que ser demorado pra Entendeu? consertar, então... feito. Bambu Tem. Pilates. Bambu Pilates. Tem uma frase que eu falo... @Pilates e Físio. @Bambu Pilates. Tem uma frase que eu uso muito para meus pacientes, procura uma atividade física enquanto tu pode escolher. Exatamente. Enquanto tu pode escolher. Escolhe, faz alguma coisa. Eu não gosto de fazer nada. Não, alguma coisa tu gosta de fazer. Não tem Vai como. descobrir. Tu vai ter que descobrir. Porque senão daqui a pouco o teu corpo... Vôlei, né? Porque senão teu corpo vai escolher por ti e daí tu vai cair na fisioterapia na mão da gente. Vai fazer alguma coisa, Não tem movimento. Movimento. O corpo foi feito pra ficar em movimento. Precisa do movimento e a prevenção é o melhor caminho, né? É, E depois sempre. que tá com a dor, depois que já tem uma lesão, daí tu tem que fazer por obrigação, é mais É chato, bem mais dolorido. é mais dolorido, É mais caro. mais cansativo e mais desgastante. Que nunca vem no momento certo, né? Sempre vem no Exatamente. momento, Mas, cara, no pior momento. Tudo na vida, tipo, se Aham. tu fizer a manutenção preventiva do teu carro, Exato. tu não vai gastar tanto quanto estourou o motor no meio da estrada. exatamente. Se tu fizer a Camelau, é um diagnóstico preventivo, é nosso patrocinador, eles fazem um diagnóstico preventivo na tua empresa para tu não errar e gastar menos. Essa. E o nosso corpo é o nosso... A gente não tem troca de peça, né? Não é que nem tem um troca carro de que tu vai peça, lá, sabe? troca uma pecinha, não. Eu sou É a uma prova- mesma peça Eu sou até uma o prova viva, né? Eu passo muito por essa dificuldade, assim, eu digo, Tem 3 retíficas nesse joelho de Cezinha já. É biônico já. eu tenho dor todos os dias, cara. A Thaís e a Bruna, bom, nós 4 aqui somos do futevôlei. A Thaís é multicampeã. Ai, pronto. Não É por causa tem... do Pilates, pessoal. Mobilidade. É mobilidade. entendeu? Quarta, ó. E vocês têm atendido muitos atletas de futevôlei Tá chegando uma galera, para prevenção, para conseguir continuar jogando. Eu treino há 2, 3 anos já, não sei jogar até hoje, mas eu tenho muita dor, muita dor. Nem melhora de desempenho também, né? Melhora de desempenho. Se tu não tem um quadril com uma mobilidade boa, vai fazer uma Uma chapa, chapa que Na vai vir. terceira lesão de joelho eu tratei uma parte lá com O vocês, né? o Cezinha, na verdade, faz mobilidade de quadril lá na Hype CB. Ele mete Com o Gabriel R na sexta, pesado, né? só a única mobilidade de quadril dele. Que barbaridade, cara. Gurias, quero agradecer a presença de vocês. Deixem os arrobas de vocês pra galera seguir. E, enfim, se vocês A quiserem gente falar mais que alguma coisa. agradece esse convite pra gente estar aqui falando um pouquinho do que a gente sabe, né? Da nossa empresa, da nossa clínica. E segue lá, @Bambu Pilates.
O meu Insta é @ThaísVeit, com H no final. E o meu é @Bruna_Preus, com 2 S. Maravilha. É isso aí? Encerramos mais um episódio da nossa segunda temporada. Não esqueçam de seguir a barbearia, melhor barbearia do... Cara, largou de bigode, tá? Nunca usei bigode na vida. Qual é o @? @Barbatana Barbearia. @create com 2 Cs. Os caras, vulgo eu, fazem um planejamento para captação de novos clientes, quer qual seja a tua área de atuação. Estúdios Combo, muito obrigado por mais esse episódio. Camelau e Hype, tamo junto sempre. E é isso aí. Ah, nos sigam, né? A galera tem que nos seguir, se inscrever. Se inscrever, ativar sininho e nos seguir. @mentes.emação, @segue o tio Will e @Cesar.Carneiro. Se a gente não tivesse avisado isso, eles não iam nos E eu vendo o episódio não iam se esses dias- inscrever, cara. Não, e eu vendo o episódio esses dias e vendo @Cesar Camerini. Não meti o ponto ali. Não E acredito. tu nem viu, e ninguém nem viu. Só eu Por vi isso que quando eu- diminuiu meus seguidores. Gurias, brigadão mais uma vez. Mentes em Ação, tamo junto. Obrigado, até a próxima. Tchau.